Olá a todos, meu nome é Ricardo, sou da Itaipu e hoje eu vou estar apresentando o nosso trabalho aqui sobre a automatização da calibração de instrumentos do sistema de excitação das unidades geradoras. Bom, para começar a gente pode destacar que nos últimos tempos a gente observou um aumento na demanda da calibração de instrumentos no setor que a gente atua e que muitas dessas calibrações, desses processos, podem ser tranquilamente automatizados. Bom, e o que isso traz para a gente? Isso daí traz alguns benefícios, como a redução do tempo gasto em calibrações, né? Execução do serviço. Isso ajuda também a padronizar a execução dos nossos procedimentos. Também ajuda a minimizar retrabalhos, seja por operação do equipamento ou até mesmo a questão documental da geração dos nossos certificados. Bom, dessa forma, essa apresentação vai ter o objetivo de relatar esse sistema de automatização que a gente criou aqui na usina. Antes de falar sobre o sistema que foi desenvolvido aqui, acho que vale a pena a gente apresentar um pouco sobre o instrumento que vai ser calibrado por ele, ou seja, esse transdutor de tensão, é um Yokogawa 2381A. Basicamente ele é um transdutor de tensão contínua, né? E existem várias unidades desse tipo de transdutor instalado em cada unidade geradora da Itaipu. Além disso, dá para destacar que existem várias configurações desses transdutores, então a entrada pode ser de menos 0,22 a 1,74, menos 0,18 a 1,68, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e 0 a 10, que são nas unidades mais novas. E a saída dele, uma saída tradicional 4 a 20. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema de calibração. Bom, na figura 2 a gente pode ver que ele é composto por um calibrador elétrico que vai gerar tensões contínuas e vai aplicar elas em cada uma das entradas dos transdutores. Disso a gente vai ter uma saída correspondente em cada um dos transdutores. E essas saídas de corrente elas vão ser medidas através de um scanner barra multiplexador. Daí, visando uma maior produtividade, a gente usou o multiplexador para fazer essa alternância dos canais e conseguir ler de forma sequencial essa corrente. Daí a gente pode calibrar vários transdutores de forma simultânea. Além disso, vale destacar que nosso sistema usou um resistor de shunt para fazer a leitura da corrente. Então a gente vai ler tensão e converter em corrente, como a gente pode ver nessa forma aqui. E N igual o N sobre 100. 100 seria o valor nominal do resistor, mas isso daí deve ser corrigido para o sistema ser um pouco mais preciso. Aqui a gente pode ver o sistema físico, né, montado. Então ele é composto basicamente por uma estação de trabalho que vai estar rodando a aplicação que vai automatizar toda essa calibração. A gente tem também uns instrumentos a serem calibrados. Daí temos também o multiplexador, o scanner que vai fazer a medição de corrente, a fonte para alimentar os transdutores e o calibrador elétrico. Nesse slide a gente vai falar de algumas particularidades do nosso sistema. Bom, primeiramente na figura 4 a gente pode ver o sistema de fixação. Bom, para ajudar um pouco a execução do serviço, a gente fabricou numa impressora 3D alguns suportes de fixação dos transdutores. Dá para ver também que eles são suportes modulares, então a gente pode imprimir mais unidades caso a gente ache necessário expandir o sistema, ou seja, calibrar mais transdutores de forma simultânea. Agora na figura 5 a gente tem a questão do ajuste e da calibração do nosso sistema de medição de corrente. Bom, depois da gente calibrar e ajustar, a gente pode ver que a gente teve resultados bastante satisfatórios. Agora, nessa figura, para uma corrente de 12 mA aplicada em um calibrador elétrico, a gente conseguiu ter uma medição de 12.001, ou seja, um erro de apenas 8.3 ppm. Bom, para fazer esse ajuste e calibração do sistema,
A gente teve que injetar 5 sinais de correntes diferentes, daí medir a tensão correspondente para cada um desses valores, fazer uma regressão linear e configurar a curva de calibração dessa regressão linear em cada um dos canais dos instrumentos. Bom, basicamente, para fazer a calibração e o ajuste, a gente teve que usar essa formulinha, que é basicamente uma regressão linear. E os valores configurados no nosso sistema são dados nessa tabela. A gente pode ver que o valor AN é um valor muito próximo ao inverso da resistência, ou seja, a condutância do resistor, que possui um valor nominal de 100 ohms. O valor BN é um valor muito baixo, que é um valor que é utilizado para fazer a compensação das tensões geradas por efeito termoelétrico. Bom, agora na figura 6 a gente vai apresentar a rotina de calibração utilizada no nosso sistema automatizado. Após a gente conectar e energizar todos os transdutores, a gente dá início ao processo de calibração. Inicialmente a gente vai fazer uma pausa para o aquecimento, depois a gente vai aplicar o valor de tensão desejado com o nosso calibrador. A gente vai fazer uma outra pausa para a estabilização do sinal. Depois a gente passa a fazer a medição das correntes de saída de cada um dos transdutores. Após a gente fazer todas as leituras desejadas, a gente passa para o próximo ponto de calibração. Daí, esse processo continua até a gente fazer todas as leituras de todos os pontos a serem calibrados. Depois disso, a gente processa os dados, calcula todas as incertezas e os erros, e a gente pode passar para a emissão de certificado. E a gente chegar ao fim do nosso procedimento de calibração. Agora a gente vai apresentar a aplicação que a gente desenvolveu em LabVIEW para fazer essa automatização, essa interface e automatização da calibração. Bom, a gente dividiu a nossa aplicação em abas para facilitar a navegação e a interação com a aplicação. Bom, na primeira aba a gente vai ter entrada de dados e algumas configurações, então a gente vai inserir alguns dados dos transdutores a serem calibrados, outras informações como ordem de serviço, número de série, número de certificado, o lacre que a gente vai colocar, e também a configuração de cada canal que a gente vai usar no multiplexador. A gente também vai inserir algumas informações dos executantes e do signatário do laboratório. Além disso, a gente pode fazer outras configurações da calibração, como quantas amostras que eu vou ler por ponto, tempo de estabilização, tempo de aquecimento e etc. Na segunda aba, a gente vai ter todos os instrumentos padrões que a gente vai utilizar na nossa calibração. Então, como a gente vai ter que fazer o comando remoto deles, a gente também criou uma opção para verificar se o instrumento está conectado corretamente. Além disso, para facilitar o preenchimento da documentação, a partir do número de série do instrumento conectado, a gente consegue recuperar todas as informações dele, tanto de descrição, nome, marca, o número de série, patrimônio, certificado, a validade da calibração dele e etc. A terceira aba ela é dedicada para a parte de calibração. Então a gente vai ter os valores que a gente vai aplicar no transdutor, valores de tensão. A gente tem também uma tabela que vai registrar as correntes de saída de cada um dos transdutores sendo calibrados. E para facilitar a execução do serviço, a gente também deixou um gráfico do erro de cada um dos transdutores, que pode ser alternado por essa barra de rolagem, para que o executor da calibração tenha uma maior facilidade de identificar se o transdutor está dentro de classe ou não. Outra coisa que facilita bastante a execução do serviço é o registro automático das condições ambientais, que é feito por instrumentos que já estão instalados nas nossas salas de calibração.
Bom, para a gente validar o nosso sistema, a gente fez uma comparação entre calibração manual, realizada por nossos técnicos usualmente, né? E a calibração automatizada. Bom, inicialmente a gente pode ver de forma gráfica os resultados na figura 10, que é basicamente um gráfico do erro de um instrumento calibrado versus a entrada de tensão aplicada a ele. Então, qual que é a ideia aqui? Que ambas as curvas da calibração automatizada e a manual estejam mais próximas possíveis, ou seja, se eu calibrar de forma manual e automatizada e a gente tem o mesmo resultado, quer dizer que o sistema desenvolvido possui resultados compatíveis. Só que isso não é uma métrica muito objetiva, então a gente fez também o cálculo do erro normalizado, né, dado por essa equação, que é basicamente o módulo da diferença dos erros de cada uma das calibrações, dividido pela raiz quadrada da soma quadrática das incertezas expandidas de cada calibração. Bom, qual que é a ideia do erro normalizado? A gente quer que ele seja inferior a 1 para que as medições sejam compatíveis entre si. Então, são medições compatíveis similares dentro das incertezas da nossa calibração. Bom, nessa tabela desse slide, a gente pode ver que o erro normalizado para todos os pontos que a gente calibrou é inferior a 1. Então a gente pode ver que realmente a gente tem resultados compatíveis e a gente já pode concluir que a gente teve sucesso na validação do nosso sistema. Quanto ao tempo de execução de serviço, a gente estimou uma redução de 2 a 3 vezes no tempo de execução das calibrações dos transdutores de cada unidade geradora. Vale mencionar que, como as configurações de transdutores são um pouco diferentes em cada unidade, os tempos podem variar um pouco. Bom, para concluir o trabalho, a gente pode ver que a calibração automatizada apresentou resultados satisfatórios. Ela também ajudou a reduzir o tempo gasto na calibração de instrumentos e na geração de certificados de calibração. Além disso, a gente pode usar a experiência obtida no desenvolvimento desse trabalho para automatizar outros processos de calibração. Bom, gostaria de agradecer a todos a presença e a atenção. E caso alguém possua alguma dúvida sobre o trabalho, pode estar me contatando através desse e-mail, ricardok@itaipu.gov.br.